Irmãos, João capítulo 20, de 11 a 18. João capítulo 20, de 11 a 18. Eu escolhi para essa manhã meditarmos o Evangelho de João dentro da mensagem de Páscoa, porque nós vimos alguns meses, né, refletindo as cartas de João, estamos refletindo o Apocalipse, né, e há um sonho aí de futuramente, se Deus assim permitir, fazemos uma exposição completa do livro de João, assim como fizemos o de Mateus, não é? Então nós vamos ouvir hoje o Evangelho de João, de 11 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhais, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é luz para os nossos passos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de tal maneira a tua palavra e a buscarmos o Senhor de tal maneira que nossas vidas se confundam à tua verdade, ao teu evangelho. Que o teu evangelho, Senhor, seja visto em nossa vida, da maneira como nós vivemos e procedemos. Dá-nos, Senhor, compreender essa manhã quais áreas de nossa vida são afetadas pela certeza da divindade de Jesus Cristo, pela certeza da ressurreição de Jesus Cristo. E nós te pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, então nós estamos diante do Evangelho de de João. Eu estava falando de Mateus agora e acabei tendo esse lapso. João, ele não é um livro sinótico, não é um evangelho sinótico. Por quê? Os outros evangelistas, eles observam a história de Jesus, a vida de Jesus, de uma forma panorâmica, e eles têm muitas nuances parecidas, né? Então, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, eles conservam muitas coisas em comum e muita cronologia deles parece um com o outro.
né? Até nós acreditamos que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, partindo do pressuposto que o evangelho mais antigo seja o de Marcos, né? Nós partimos do pressuposto de que eles tinham até uma fonte em comum, né? O que nós chamamos de fonte Q. Fonte Q. O que é esse Q? De Kelly. Kelly quer dizer fonte em alemão, né? Então eles tinham uma fonte em comum da qual eles bebiam, né? Ou seja, relatos, pessoas que viram aquilo que aconteceu com Jesus. Então os sinóticos eles conservam essas nuances parecidas. É óbvio que cada um deles tem um objetivo específico, né? Agora o Evangelho de João é um evangelho diferente de todos os outros. Por quê? O Evangelho de João é um evangelho extremamente teológico. Não que os outros não sejam, mas João ele tem uma tarefa muito importante em evidenciar a divindade de Jesus. Por que isso, irmãos? Porque nos dias de João começava a surgir uma heresia que tomaria corpo ali no primeiro e segundo século, que se chamaria gnosticismo. Então, ali havia o início desse gnosticismo. Nós encontramos essa heresia ali no livro de Colossenses, né? Paulo está combatendo essa heresia. Ali no livro de Colossenses havia uma tentativa de misturar a filosofia grega, a espiritualidade judaica, né? E o cristianismo numa mesma religião meio híbrida, né? Também, irmãos, nós temos essa heresia presente ali na comunidade em que João pastoreava, né? Então, se você observar as cartas, e até mesmo o Apocalipse e o seu Evangelho, você vai ver essa tentativa de João de responder a esses falsos mestres que estavam pregando coisas inconvenientes, como, por exemplo, que Jesus não era, não era de fato filho de Deus, que ele de fato não tinha vindo na carne, né? Então você tinha nesse período heresias que, por um lado, diziam que Jesus era só Deus, né? E que ele não havia vindo na carne, por exemplo, os docetistas, né? E você tinha pessoas que iam falar assim, não, Jesus só veio na carne. Jesus ele não era Deus, ele só era um profeta, né? Como os arianos, né? E você encontra arianos hoje ainda, né? Um exemplo de arianismo são os testemunhas de Jeová. Eles não acreditam que Jesus seja Deus. Eles não acreditam que Jesus tenha vindo, seja 100% homem e 100% Deus. Eles acreditam que ele só é homem. Essas duas heresias, elas são terríveis porque elas diminuem quem Jesus é. Elas diminuem a pessoa de Jesus. Elas diminuem a obra de Jesus, não é? E nós, obviamente, não podemos nos compactuar com nada que, de alguma maneira, diminua o Senhor. Então, irmãos, João tem exatamente esse objetivo aqui que ele expôs no versículo 31. Que as coisas que foram registradas, e ele vai inclusive dizer, olha, há muito mais coisas que aconteceram, não é? Mas se nós fôssemos registrar, não caberiam nos livros do mundo. Está aqui no capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, né? João deixa muito claro essa questão de que a palavra
ela não pode conter a imensidão de Deus, né? Todos nós sabemos disso, não é? Isso se chama doutrina da adaptação. Ou seja, Deus ele se adaptou à nossa realidade, à nossa cultura, à nossa língua e nos revelou a palavra dele de tal maneira que nós poderíamos compreendê-la, entendê-la, não é? Porque aquilo que a palavra diz a respeito de nossa conversão, aquilo que é necessário para a nossa salvação, é claro, é evidente nas Escrituras. Nós chamamos isso de doutrina da perspicuidade. Então, irmãos, João ele tem esse objetivo, né, de mostrar que esses sinais eles têm um propósito. E qual o propósito? Que se creia que Jesus é o Filho de Deus. Como eu disse semana passada no sermão de Apocalipse da igreja de Éfeso, né? Nós vimos ali João dizendo que era necessário se testar os espíritos, não é? Se testar a maneira como os mestres de fato pensam, não é? Testar as suas convicções. E João coloca que um teste que a igreja deveria exercer para saber quem é de Deus e quem não é de Deus, lá em 1 João 4, é se essas pessoas confessam que Jesus veio em carne e é Deus. Veja, esses dois problemas, essas duas heresias, tanto o docetismo quanto o arianismo, eles estavam presentes ali no gnosticismo. O gnosticismo, que estava nascendo na vida da igreja, ele não achava que Jesus era o Filho de Deus, ele não achava que Jesus havia vindo na carne, não é? Que Jesus era só espírito. Ele misturava essas heresias da época e convivia com elas. E João está mostrando, nesses sinais de Jesus, a presença de Jesus. Então, já que esses sinais foram escritos para que reconheçamos que Jesus é o Filho de Deus, como reconhecer esse objetivo no relato de Maria Madalena? Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Maria Madalena é uma personagem bastante singular, né? Ela era uma mulher de uma vida ela era uma prostituta, não é? Dela foram tirados 7 espíritos imundos, não é? E Maria Madalena se tornou uma daquelas mulheres, não é, que à distância seguiam Jesus. Irmãos, essa mulher tinha uma vida pregressa condenável, não é? Assim como Raabe, não é? Essa mulher tinha uma vida condenável, mas ela foi liberta dos seus pecados. Jesus nos mostra essa possibilidade magnífica ao homem que está em Cristo, ele pode ser liberto dos seus pecados, né? Ele é liberto dos seus pecados, de tal maneira que ele não precisa mais servir aos imperativos deste mundo. Ele pode servir livremente o Senhor pelo Espírito Santo. Então, irmãos, Maria Madalena é essa pessoa. E apesar dela seguir o Senhor Jesus Cristo, apesar de ela ser uma pessoa que foi regenerada, ela está nesse momento de dor. E nós poderíamos colocar no mesmo paralelo Maria Madalena e os discípulos de Emaús. Ambos estão cegos pela dor. Ambos estão sofrendo demasiadamente. Contudo, eles têm atitudes diferentes. Os discípulos de Emaús, eles resolvem voltar para a sua cidade, abandonar a promessa. Maria Madalena se apega ao corpo de Jesus. Ela quer encontrar o corpo de Jesus que foi roubado do túmulo, não é? Ambos, tanto os discípulos de Emaús quanto Maria Madalena, eles estão enxergando essas realidades celestiais pela ótica humana.
E assim, muitas vezes e muitas pessoas podem fazer. Às vezes, diante do sofrimento, nós enxergamos as coisas apenas na perspectiva humana. E isso é próprio de nós, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, não é? Mas esse João nos convida aqui a mostrar como Maria Madalena ela saiu da perspectiva humana para a perspectiva divina. Como os seus horizontes foram alargados, como a sua perspectiva foi ampliada. E eu queria mostrar aqui 3 realidades que nós passamos e que Maria Madalena está passando e que podem ser alteradas pela maneira como nós enxergamos Jesus. Antes, deixa eu explicar isso para os irmãos. A maneira como você enxerga Jesus na sua vida e o tamanho que Jesus tem na sua vida afeta diretamente a maneira como você vive. Nós falamos isso essa semana quando refletimos o livro de Ruth, não é? A maneira como Noemi enxergava o seu Deus influenciava na maneira como ela vivia sua misericórdia. Então, enquanto o Deus de Noemi é pequeno, né, é frágil, está restrito a um lugar, ele não pode fazer muitas coisas, né? E Deus vai se mostrar a Noemi como um Deus maravilhoso, não é? Um Deus imenso. Paulo também vai falar aos Tessalonicenses que nós devemos não nos entristecer diante da morte, não nos entristecermos como aqueles que não têm esperança. Ou seja, a dimensão de nossa esperança em Jesus, a maneira como nós enxergamos Jesus, afeta a maneira como eu enxergo a minha vida. Isso está claro para você, irmão? Isso tem que estar muito claro. A maneira como você enxerga Jesus, o tamanho de Jesus na sua vida deve influenciar e influencia a maneira como você vive de fato, a sua vida prática. Porque Jesus não é apenas uma teoria, Jesus não é apenas uma história bonita de se refletir, Jesus é uma maneira de viver. É uma maneira de viver. É a única maneira pela qual nós podemos viver. Por que a única maneira? Porque todo tipo de vida que não tem Jesus no centro é morte. É morte. Nós só vivemos de fato quando estamos em Jesus Cristo. Quando estamos em Jesus Cristo. Aqui eu gostaria de citar aquele cantor, não é? Moacir Franco tem uma música. Se você lembra dessa música, não saia de casa, você está no grupo de risco, né? Que ele diz assim que nós vivemos apenas 9 meses, depois é só morte, né? A gente viveu mesmo 9 meses, lá no ventre da mãe, né? Ali a gente foi sendo preparado para a vida. Cada dia era vida, né? Depois que a gente saiu do ventre de nossas mães, nós passamos a morrer gradativamente um pouco por dia. E essa vida que nós vivemos, que é uma vida de morte, que é uma vida que cada dia mais se aproxima do túmulo, ela só pode ter uma perspectiva nova se estivermos em Jesus. Porque Jesus nos dá a certeza da vida eterna. É aquilo que Pedro vai dizer a Jesus: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, irmãos, isso é algo fantástico, magnífico, não é? Nós vivemos de fato. Por quê? Porque estamos em Jesus. Nós vivemos de fato. Por quê? Porque nós aguardamos a ressurreição. É por isso que os cristãos, sempre ao longo da história, foram vistos como tão perigosos ao mundo e aos seus poderosos. Porque o cristão, ele não teme a nada, nem a morte. É óbvio que nós podemos ter receio da morte,
não é? Mas uma vida cristã autêntica, genuína, nos leva a entender o seguinte, aquilo que Paulo diz, não é? Lá em Filipenses: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Quão perigosa é uma pessoa que não teme nada, nem a morte. Nem a morte. Porque as pessoas faziam os cristãos, torturavam os cristãos, perseguiam os cristãos, jogavam os cristãos nas arenas cheias de leões, para que os outros cristãos sentissem medo e assim restringissem a pregação do evangelho, mas acontecia sempre o contrário. Tertuliano, o grande teólogo da igreja, vai dizer que o sangue dos cristãos era semente de novos cristãos, porque quanto mais se perseguia, quanto mais se martirizava, quanto mais sangue era derramado, mais cristãos apareciam. Mais cristãos apareciam. E é por isso que nada conteve o cristianismo. Nem o ímpeto de Roma, nenhum César conseguiu conter o cristianismo. Nem o comunismo, que fechou suas fronteiras com a cortina de ferro, nem o comunismo que fechou suas fronteiras com as cortinas de bambu na Ásia. Ninguém pôde conter o cristianismo, de tal maneira que há cristãos ainda hoje na China comunista, há cristãos ainda hoje na Coreia comunista, professando que Jesus Cristo ressuscitou. Talvez muitos deles não possam se reunir em suas igrejas, porque não há igrejas para comportá-los. E nós hoje, nessa pandemia em 2020, somos convidados por Deus a experimentar a mesma situação desses nossos irmãos. Porque nós, muitas vezes, nessa aparente paz que o mundo nos dá, nós nos esquecemos que este mundo está em guerra contra o evangelho que nós professamos. E apesar de nós termos direito de ir e vir para as nossas igrejas e cultuar o Senhor, hoje nos foi tirado esse direito. E você tem vivenciado que nem mesmo isolados você está longe da palavra de Deus. E você está longe de congregar com os seus irmãos, porque a igreja vai estar além das paredes de uma igreja. A igreja está irmanada em Cristo. A igreja somos nós. Então, irmãos, essa é a nossa perspectiva. E essa perspectiva altera a maneira como nós vivemos. Então eu queria mostrar isso para você em Maria Madalena, nesse texto de João 20, de 11 a 18. Maria Madalena, nesse primeiro momento, ela está vivendo a perspectiva humana, no sofrimento, na providência e na própria relação com o Senhor Jesus. Então eu queria chamar você para esse primeiro fato que deve ser alterado. Veja só aqui. Primeiro problema que é abordado nesse texto é a questão do sofrimento. Sofrimento. Irmãos, como é difícil sofrer, não é? Talvez o medo da dor seja a energia que mais nos coloca medo, o medo da dor, o medo da morte, sejam as energias que nos levam mais a preservar nossa vida. Então, irmãos, nós temos que observar uma coisa muito séria aqui. Maria está diante da morte de Jesus. Se isso para nós hoje já nos arranca lágrimas, então você vai lá e vê a paixão de Cristo, né? E você se sente emocionado em ver o que o Senhor padeceu por nós na cruz do Calvário. E eu gostaria de que você entendesse uma coisa muito maior do que isso, sabe? Que você entendesse que o sofrimento de Cristo vai muito além da tortura física da cruz. Porque muitos outros criminosos passaram por torturas semelhantes. Inclusive, Jesus estava crucificado entre dois criminosos, que julgavam merecedores
daqueles eventos. Os dois não, né? Um deles se julgava merecedor. O outro blasfemava contra o Senhor Jesus. Então, não é a dor física apenas. Jesus, no Getsemane, ele estava suando sangue. Jesus estava separado de Deus, recebendo nele, nos ombros dele, o pecado de todos os seus eleitos. Meus irmãos, a dor de Jesus é uma dor física, psicológica, há uma dor espiritual, há uma dor em que nós não podemos calcular. Nós não podemos calcular o que é estar debaixo da ira de Deus. Eu vou dizer a vocês, irmãos, que a única maneira de nós entendermos um pouco do que é isso é imaginar as pessoas que estão no inferno. A única maneira de você visualizar um pouco do sofrimento de Cristo é imaginar quão terrível é estar no inferno. Calvino chega a dizer que a cruz foi o inferno de Cristo. Por quê? Porque na cruz Jesus está debaixo da ira de Deus, da justiça de Deus, que é derramada sobre ele, para que nós não recebêssemos essa justiça em nós, que nos aniquilaria. Então, irmãos, se você ainda hoje verte lágrimas ao pensar no sofrimento de Jesus, imagine essa mulher. Maria Madalena, ela perdeu o seu mestre. Ela perdeu o único homem que olhou para ela com dignidade. Essa mulher, ela foi olhada a vida inteira e foi avaliada a vida inteira pelas coisas mais vis que ela fazia. Jesus não só a olhou como uma pessoa e não como um objeto, mas Jesus deu a ela a dignidade que ela não tinha. Então, irmãos, imagine essa mulher agora, ela está na entrada do túmulo de Jesus. Ela foi com as outras mulheres que nós vimos aqui no início do capítulo 20, não é? Maria Madalena e outras mulheres, para fazer os ritos fúnebres a Jesus, que não puderam ser feitos anteriormente, porque se vivia a festa da Páscoa, não é? Então, para que não ficassem impuras para praticar a Páscoa, elas estão indo agora, após a festa da Páscoa, para perfumar o corpo do Senhor. E ao chegar ali, essas mulheres veem que o corpo não está a pedra pesada que estava sobre aquele túmulo que foi cedido por José de Arimateia, um homem abastado, um homem rico, um túmulo que foi escavado na rocha e que não havia sido enterrado ninguém. Esse túmulo estava vazio. Essas mulheres que acompanhavam Maria Madalena voltaram para avisar os outros. Avisaram os outros. Pedro e João vão ao túmulo e detectam que os panos que cobriam Jesus estavam dobrados ali, mas Jesus não estava no sepulcro. João e Pedro voltam para os discípulos. É neste momento que os discípulos de Emaús vão embora, porque já haviam perdido a esperança. Maria Madalena continua na porta do túmulo, mas só que a esperança dela não era Jesus, a esperança dela era o corpo de Jesus. E ela chorava no momento em que deveria sorrir, porque a morte havia sido vencida horas antes, no silêncio da madrugada, no anonimato da madrugada. Quando os oficiais romanos estavam ali, Jesus vencia a morte. Jesus calcava a cabeça da serpente, como prometera em Gênesis 3,15. De tal maneira que agora nós não precisamos mais temer a morte, porque Jesus a venceu. Que coisa magnífica, irmãos.
Ali no silêncio da madrugada, Jesus venceu a morte e a vida que preencheu aquele túmulo fez com que a pedra fosse rolada, porque a vida transbordou daquele túmulo para irradiar tudo que a morte convida. Irmãos, nós somos atingidos por esta vida que transbordou da morte, que venceu a morte e que colocou a morte agora como escabelo aos pés do Senhor. Ó irmãos, nós estamos diante dessa terrível realidade. Maria estava chorando, ela estava ali para chorar. O sofrimento. Maria encara os fatos apenas na perspectiva humana, e se nós encararmos a vida apenas na perspectiva humana, nós estamos fadados à morte. Nós estamos fadados às corrupções da vida. Não há como fugir da morte. E é por isso que os homens se entregam a uma vida dissoluta. Por quê? Porque não encontram razão maior para viver. Maria está chorando à beira do túmulo. E ela olha para dentro do túmulo e vê 2 anjos sentados no lugar em que Jesus estava anteriormente. Os túmulos romanos, né, eles eram feitos na pedra. Na parede da pedra era-se cavado um nicho onde se colocava o corpo, e embaixo havia uma espécie de banco onde as pessoas poderiam se assentar, né, naquele momento dos ritos fúnebres. Depois ele era vedado com uma pedra, né? Esse era chamado de lóculos, o lugar mortuário. Maria vê os anjos sentados exatamente onde Jesus fora posto. E veja a pergunta dos anjos a Maria, né? Por que choras? Parece algo evidente, né? É a mesma pergunta que Jesus faz aos discípulos de Emaús. O que ides conversando no caminho? Parece que é evidente. Olha, vocês não sabem o que está acontecendo? Jesus morreu, não é? Jesus morreu. A tristeza de Maria, o choro de Maria, a impede de reconhecer a realidade da ressurreição. Que o que está acontecendo agora é aquilo que Jesus já havia dito que aconteceria. Jesus vai chegar aos discípulos de Emaús e vai fazer o quê? E vai expor a eles, de Moisés aos profetas, tudo o que deveria acontecer. Então, irmãos, Maria também está sendo convidada a ver isso. E nós também somos convidados a observar a vida, a realidade da morte e os sofrimentos que nós passamos com uma perspectiva maior. Se você enxergar a morte e os sofrimentos apenas na realidade humana, não há razão para viver. Não há razão alguma. Porque as coisas vão acabar, as coisas estão fadadas a acabar. Se nós nos virmos apenas como pasto para a morte, como matéria orgânica que será decomposta no túmulo, nós não teremos nenhuma outra razão para continuarmos vivendo. A razão de nossas vidas é sabermos que a morte foi vencida em Cristo. Assim como os nossos irmãos no Antigo Testamento tinham como propósito a promessa do Messias, o Messias virá para nos libertar do pecado e da morte. Nós vivemos essa promessa. Nós vivemos isso como uma realidade. Jesus já veio, Jesus já venceu, as promessas foram cumpridas e só falta uma promessa a ser cumprida: Jesus voltará. Jesus voltará. Então Maria está chorando no túmulo e ela é convidada a pensar no que você chora. Pelo que você chora, né? Você tem os anjos mostrando isso a ela. E aqui você vê uma coisa importante, irmãos, né?
A ressurreição, ela transcende as nossas expectativas, como transcendia as expectativas da própria Maria Madalena. Então, primeiro aspecto que esse texto quer nos mostrar: se nós vivermos como os falsos profetas, como as pessoas do mundo que transformam Jesus apenas numa pessoa interessante, não é? Num exemplo, uma ideologia, tome cuidado. Quando o sofrimento bater à sua porta, você não poderá fazer mais nada a não ser chorar. Agora, quando nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nós temos uma razão para saber que nós podemos sim chorar nessa vida, mas nosso choro vai durar por algum tempo. A nossa alegria vai ser eterna. Segundo elemento que você vê nesse texto, irmãos, é a providência. Como nós lidamos com a providência? Como nós lidamos com o fato de que Jesus está conosco e Ele tem cuidado de nós? Como nós lidamos com isso? Às vezes, os sofrimentos da vida nos impedem de reconhecer a presença de Jesus. Maria, provavelmente, né, por causa das lágrimas, não conseguiu enxergar Jesus de fato. Os discípulos de Emaús também, por causa da tristeza, estavam com os seus olhos agarrados. Meus irmãos, para enxergar Jesus é necessário o Espírito Santo. E é necessário que nós nos desvinculemos de todas as esperanças humanas. É necessário que morramos para este mundo e para toda a sua sorte. É necessário que nós vivamos exclusivamente para o Senhor. Irmãos, assim como o míope não pode enxergar plenamente, apenas quando usa os seus óculos, nós não poderemos enxergar o Senhor plenamente se não estivermos imbuídos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar as certezas que precisamos. O Espírito Santo vai aplicar essa palavra em nossa vida de tal maneira que enxergaremos o Senhor Jesus Cristo e viveremos por Ele. Maria Madalena está ali, fadada a chorar, questionada pelos anjos, sem nenhuma perspectiva, mas agora Jesus está diante dela. Mas a abundância de lágrimas de seus olhos turvam a imagem do Senhor, de tal maneira que ela confunde o Senhor com um jardineiro. Ela vai confundir o Senhor com o jardineiro. Por quê? Porque Maria estava ali procurando o corpo do Senhor. Enquanto as outras mulheres voltaram para avisar os outros, os 11, ela ficou ali, tentando encontrar alguém que lhe desse uma informação mais exata de onde estava o Senhor. E agora aparece alguém, talvez o jardineiro, talvez a pessoa que cuidasse daquele lugar. Talvez ele tenha tirado por engano aquele corpo dali. Talvez José de Arimateia tenha mudado de ideia em dar um túmulo novo ao Senhor Jesus e tenha pedido para um dos seus jardineiros tirar o corpo daquele condenado dali e colocar em outro lugar. Ela está pedindo: fale para mim onde esse corpo está e eu levarei. Maria Madalena, ela provavelmente era uma mulher de posses, porque ela não poderia dizer: eu vou levar esse corpo. Levar esse corpo aqui significa prestar os atos fúnebres. Era arrumar um lugar para ele ser enterrado. Ela tá mostrando o seguinte: olha, eu estou disposta a tudo. Me devolva este corpo. Eu estou disposta a tudo, inclusive de empenhar as minhas posses para dar um descanso adequado ao meu mestre. Só que ela não falava com o jardineiro. Ela falava com Jesus. O problema é que o sofrimento dela e a esperança que ela tinha no Senhor havia diminuído quem o Senhor é. Esse é o grande problema.
é quando nossa maneira de enxergar o Senhor modifica a maneira como nós vemos o Senhor e a vida. Ela estava diante de Jesus, mas o seu sofrimento lhe dava a parecer que ela estava diante do jardineiro. O mundo faz isso com a gente quando diminui Jesus. O mundo está disposto a crer em Jesus, mas está disposto a crer num Jesus homeopático, extremamente diluído. Um Jesus que não fala de pecado, um Jesus que não cobra nada, um Jesus que é um amor irresponsável e incoerente. O mundo está disposto a aceitar esse Jesus. Mas esse Jesus não salva. Esse Jesus não está na Bíblia. E esse Jesus não morreu na cruz. Meus irmãos, o mundo diariamente visa a diminuir o Jesus que nós cremos, nos levando a aceitar práticas que não compactuam com o Jesus das Escrituras. Por quê? Porque quando nós abraçamos, mesmo que tacitamente, práticas que não são endossadas pelas Escrituras, nós temos um problema. Nós estamos enfraquecendo a nossa fé. Nós estamos diminuindo a maneira como nós enxergamos o nosso Deus e nós estamos suscetíveis às ações maléficas deste mundo. Meus irmãos, Jesus está presente em nossa vida, porque ele disse que não nos abandonaria. 1 Pedro 5, 7 vai dizer: deposite os seus cuidados em Jesus. Deposite a sua ansiedade em Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de nós. Cuidado de nós por meio do Espírito Santo, que nos evidencia que o Senhor virá, nos evidencia que o Senhor tem uma justiça que não pode ser vencida por nossas obras, nos evidencia que nós somos pecadores. O Espírito Santo aplica essa palavra em nós e nos leva a viver de forma agradável a Deus. Jesus está presente. Mas muitas vezes o mundo quer nos fazer ver que Jesus não é nada disso. Tome cuidado. A maneira como você enxerga Jesus influenciará como você enfrenta os seus problemas. Como você enfrenta os seus problemas. E por último, irmãos, nós estamos diante de outro problema, a própria relação com o Senhor. Maria Madalena, uma coisa linda nesse texto é que João vai dizer no capítulo 10 que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, né? E elas conhecem o seu pastor pela voz, não é? Isso é uma coisa linda. Lá em João 10, de 3 a 4, né? 3 e 4. Veja só, ele está falando de Jesus, que é o bom pastor. Para este, o porteiro abre, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Coisa magnífica, não é? Irmãos, nós precisamos entender que Jesus tem uma relação pessoal conosco. Jesus nos conhece, nós não somos uma estatística para Jesus. Você não é um número para Jesus. Você é alguém que ele conhece, por quem ele deu a vida. Certo? Então, veja que coisa maravilhosa. Quando Maria ouve Jesus
chamá-la pelo nome, ela o reconhece. Como é bonito, como é legal quando alguém lhe chama pelo nome, não é verdade? Jesus conhecia o nome daquela mulher. Talvez pouquíssimas pessoas, talvez apenas as pessoas da mais tenra idade dela a tenham chamado pelo nome. Talvez ela tivesse nomes fantasia. Talvez ela tivesse nomes de guerra, que ela era conhecida ali pelas pessoas. Nomes que evidenciavam e que demasiadamente lhe faziam sofrer. Jesus não. Jesus não vai lhe chamar pelos nomes que a vida lhe impôs. Jesus a chama pelo nome, o nome que lhe devolve a dignidade. Maria. E ela se refere ao Senhor, meu mestre, Raboni. A palavra Raboni ela não significa só mestre, que mestre é rabi, né? Raboni quer dizer meu mestre pessoal. Ela tinha Jesus como seu mestre, o sustentáculo de sua vida. Só que o problema de Maria Madalena é que Maria Madalena o via apenas da perspectiva humana. Ele era um mestre como tantos os outros mestres. E Jesus está chamando Maria Madalena e nós para entendermos que há uma outra perspectiva, que ele é Deus. E que a grande glória dessa perspectiva é que este mestre não morre, é que este mestre vive para sempre, é que este mestre deu a vida por nós e que nós nele somos vencedores. Irmãos, então nesse ímpeto, nessa alegria, Jesus está aqui. Eu estava procurando morto, mas ele está vivo, mas ele é meu. E ela vai tocá-lo. A palavra grega aqui, rapto, significa não só tocar, mas tocar no sentido de agarrar, de ter relação, de ter não relação no sentido de relação sexual, obviamente, mas de ter, de querer possuir aquela pessoa. A ideia é o seguinte: eu perdi Jesus antes, mas agora não perco mais, eu vou agarrá-lo. E Jesus vai dizer o que para ela? Não me toques, eu não fui para o Pai. Jesus, olha que coisa magnífica, não é? E talvez você possa perguntar o seguinte: pastor, por que Jesus vai dizer para Tomé tocar, né? Ver a sua mão, tocá-lo, não é? E para Maria Madalena não, não é? Por quê? O que está com a palavra são palavras diferentes, né? E são atitudes diferentes. Tomé está na mesma perspectiva. Os discípulos de Emaús, Maria Madalena, Tomé, todos eles estão na perspectiva de um Jesus humano, de um Jesus apenas humano. E era essa perspectiva que viviam os falsos mestres, que chegavam ali nas igrejas e pregavam: olha, Jesus é só um homem, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é tudo isso que vocês estão pensando, não. Tanto os discípulos de Emaús, Maria Madalena e Tomé são convidados a entender que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque se a igreja não estiver alicerçada nessa rocha, ela não vai ser páreo para as portas do inferno. Ela não vai se sustentar. Então, irmãos, veja que coisa magnífica, não é? Jesus está dizendo para Maria Madalena: não me toques. É como se ele dissesse o seguinte: Maria Madalena, eu não sou seu. Eu não pertenço a você. E você tem que me entender com uma realidade maior. Há coisas a serem feitas. Você não pode aqui me restringir como algo pessoal para a sua vida. Você tem que ir e falar para os outros que eu ressuscitei. E que eu vou subir ao meu Pai.
e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então, meus irmãos, nós somos convidados aqui a compartilharmos. Então, veja, não é que Jesus não é um Deus pessoal em nossa vida, muito pelo contrário, ele o é. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que nos conhece pelo nome. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Mas o problema é que Maria Madalena quer pegar esse Jesus e fechá-lo como uma propriedade dela. Meus irmãos, Jesus não é propriedade de ninguém. Jesus é o nosso Salvador. Maria Madalena é convidada a se relacionar com Jesus no serviço do reino, voltando e falando aos seus discípulos que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, ela se configura a primeira missionária da história, porque ela vai chegar antes dos discípulos de Emaús e ela vai dizer que Jesus havia ressuscitado. O testemunho de uma mulher não era crido naquela cultura, naquela sociedade, mas Jesus ele rompe com os padrões daquela sociedade para fazer a sua palavra ser testemunhada pela boca de uma mulher. Meus irmãos, Maria Madalena tem que não tocar Jesus para continuar no serviço do reino. Tomé precisa tocar em Jesus para que ele continue no serviço do reino. Ele precisa tocar o lado de Jesus e ver as marcas da mão, para que ele creia. Então, irmãos, você vê como Jesus age de forma personalizada com cada um, mas o objetivo de Jesus é que nós não vivamos apenas numa vida centrada em nós mesmos. A minha relação com Jesus, o meu jeito de viver com Jesus não é essa relação. Jesus, ele nos chama para uma relação com ele, mas entre irmãos. Maria Madalena é chamada a se alegrar com a ressurreição, servindo a Jesus na igreja. Voltando à igreja, testemunhando Jesus. Porque esse é o objetivo, fazer discípulos. Anunciar a palavra do Senhor. Então, Maria Madalena, se Jesus não fosse duro com ela nesse momento, olha, não me toques, eu não subi para o Pai, Maria Madalena ia conservar uma relação egoísta, individualizada. É a mesma relação que o mundo quer que você tenha. O mundo não acha ruim que você crê em Jesus, desde que você crê em Jesus do seu jeito, sozinho, na sua casa. O problema do mundo é quando nós queremos que todos creiam da mesma maneira, porque há uma só maneira de crer, a maneira que a palavra diz que é certo. Esse é o grande impasse que nós temos com o mundo. Maria Madalena é convidada a crer no serviço. Os discípulos de Emaús são convidados a crer anunciando. Tomé é convidado a crer na igreja. Então, a ressurreição não é algo só que nos enche de alegria, mas é algo que impulsiona a própria atividade missionária. A igreja é essencialmente missionária. Então, irmãos, para nós concluirmos essa reflexão, eu queria que você entendesse. Em primeiro lugar, há duas maneiras de você entender Jesus. A maneira correta, que vem das Escrituras, ou a maneira errada, que é aquela que o mundo quer te fazer acreditar. A maneira certa é a maneira de entender que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa revelação, ela é dada pelo Espírito Santo. Ela é o sustentáculo da igreja. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando você crê assim, os seus horizontes são alargados. Você poderá chorar, mas as suas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor. E a sua alegria será eterna. Você poderá ter os seus olhos inundados de lágrimas,
mas você acabará vendo que Jesus está na sua vida e ele encaminha o seu viver. Você poderá, em alguns momentos, errar o caminho e ter uma vida egoísta, mas o Senhor lhe endireitará os passos e fará você anunciar o Evangelho. Agora, se você prefere ver Jesus apenas como um homem, apenas como uma ideologia, eu lamento. O dia que a tristeza e a morte bater à sua porta, não haverá nenhuma garantia humana para que o seu ente querido ou você mesmo ressuscite. Quando a tristeza bater à sua porta, não haverá nenhuma certeza de que alguém guia os seus passos. Você está por conta própria, navegando sozinho por um mar revolto. Quando a tristeza bater à sua porta, você não terá nenhuma intimidade com o Senhor da vida. Então eu quero fazer um apelo no final desse sermão. Nós precisamos conhecer o Senhor da maneira correta, da maneira que as Escrituras mostram. Há um só Jesus, e o Jesus revelado nas Escrituras. E nós precisamos perseverar nesse Jesus Cristo. Porque se nós não estivermos ligados a Ele, e Ele não estiver ligado a nós, nós nada poderemos fazer. Então, como estar ligado ao Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, reconhecendo os nossos pecados. Reconheça que você é um pecador, que a sua visão pode ser diminuída pelo mundo e que só o Espírito Santo pode alargar as suas vistas. Buscar a palavra, ler a palavra, ter intimidade com o Senhor e orar. Dobrar os seus joelhos diante do Senhor e rogar pela sua vida e a vida das pessoas que você conhece. Nessa perspectiva pessoal, você caminha para uma perspectiva maior, que é anunciar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Vai ser o combustível que vai levá-lo a anunciar Jesus a todos. Irmãos, Maria Madalena via Jesus apenas pela perspectiva humana. Jesus alargou as visões dela. Ele ressuscitou. Então a morte foi vencida. Não precisamos mais temer a morte. Glória a Deus por isso. Que Deus lhe dê a força dele para que você continue a resistir nesses dias maus. Eu queria então, no final dessa reflexão, saudar a todos que estiveram nessa live, a todos que interagiram, né? Então aí tem a Simone, minha colega de faculdade, algumas pessoas estão entrando agora como a Miriam, pessoas que ficaram durante toda a live, eu não vou citar a todos porque são 25 pessoas, 26 em alguns momentos. Deus abençoe a todos vocês e boa Páscoa, boa Páscoa. Lembre-se, a Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi imolado na cruz e ele ressuscitou para nos dar a vida. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado porque outrora o Senhor foi imolado na cruz do Calvário para que, por meio do teu sangue, tivéssemos vida, tivéssemos a paz que precisamos ter com Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos da maneira que agrada o teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos o Senhor da maneira correta, da maneira que as Escrituras mandam, para que a nossa visão seja alargada e para que o sofrimento do mundo e até mesmo a morte não sejam para nós obstáculos, porque reconhecemos que todos aqueles que estão no Senhor viverão para sempre. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.